Pessoal, fazia tempo que eu não gravava um vídeo, né? E essa semana aconteceu algo interessante que me fez parar para poder gravar esse vídeo aqui, tá? Nós temos um grupo no Facebook, um grupo do Security Plus Brasil, né? Onde o Luciano criou esse grupo, né? E desde da versão 301 que a gente vem trabalhando, esse grupo só cresce. Uma das vantagens desse grupo é que o pessoal compartilha as experiências de se passar ou não. Então, a maioria do pessoal compartilha as informações lá. E essa semana um colega passou no exame, né? Essa informação é pública, ele já postou, né? O nosso amigo Felipe Alex, ele postou no dia 27, né, que foi anteontem, que foi aprovado na prova 401 e tal, agradeceu a todo mundo e tal. E se você estiver na thread, você vai ver, né, que teve um outro colega que comentou e falou o seguinte: sinto muito em lhe dizer, essa certificação não tem valor no mercado tecnológico. Tá falando do Security Plus. Só talvez acesse a mais ou alguma ethical hacker que estou na procura vai te dar alguma melhor empregabilidade. Então vamos parar bem aí, porque eu já falei com ele sobre isso, né, na thread, mas eu quero criar o vídeo para esclarecer alguns pontos. Primeiro ponto, pessoal: certificação não é garantia de trabalho. Certificação nenhuma. Principalmente nos dias de hoje. Já houve uma época, né, que eu faço prova de certificação desde 1996, certo? Prova de Network Essentials, Windows NT, né? Eu sou daquela época de 96 que se fazia prova de certificação. Naquela época, certificação era garantia de emprego, porque era raro, principalmente na área que eu morava, né, que era Fortaleza, ter certificação. Hoje em dia não tanto, principalmente as certificações mais mainstream. Então elas não são garantia de emprego. Porém, tá certo? Porém, elas ajudam, tá certo? No montante do seu currículo, certo? Então imagine só o seguinte, pessoal. Imagine que o seu currículo é nada mais nada menos que o retrato da sua performance. Certo? É um retrato da sua performance através dos anos. Quando o cara está avaliando o teu currículo, ele não vai olhar só se tu tem aquela prova. Ele vai olhar se tu tem aquela prova, ele vai olhar a tua experiência, ele vai olhar várias outras coisas. Então, a certificação é um tique na lista. E eu já falei isso em outros vídeos. A vantagem da certificação, uma das vantagens é que quando você está concorrendo a uma vaga com alguém que, tá certo, tem um pouco mais de experiência do que você, mas não tem certificação nenhuma, mas você tem uma certa experiência, não tão grande quanto esse, mas você tem as certificações, em alguns cenários os empregadores vão querer esse cara que tenha mais certificação. Em outros cenários, por algum motivo, vão querer esse. Quando eu digo por algum motivo, é o quê? É aí que entra, tá certo? Cada caso é um caso, ou seja, vai ver que esse cara que tem mais experiência, mas não tem certificação nenhuma, ele tem experiência em um dos produtos que essa empresa precisa adotar. Então vai variar, pessoal, vai variar. Agora, chegar abertamente falar que uma certificação não tem valor nenhum de mercado é pesado, isso é pesado. Isso é errôneo, principalmente porque é uma certificação, Security Plus é uma certificação internacionalmente conhecida e requerida, tá certo? Em muitos empregos aqui nos Estados Unidos como parte básica, tá certo? Do job requirement, dos requisitos do job, né? Inclusive eu peguei essa reportagem aqui, ó, que ela é uma reportagem atual, certo? Já da agora, né? 29 de novembro, certo? Melhores informações, Best in Security Certification para 2019. Isso aqui já é uma previsão de acordo com quem? Com o CyberSeek, tá certo? Que é um relatório, ok?
aqui dos Estados Unidos, tá certo? Que chega a verificar o montante de vagas abertas, o que é que o mercado está pedindo e tudo mais, tá certo? E aqui está a lista, tá certo? Líderes de mercado, tá? Na área de Cybersecurity. Certificar Ethical Hacker, SISM, Security Plus, CSSP e SenseDiag. Não tem aqui o CSA+, não tem aqui o CASP, certo? Não tem aqui nenhuma dessas que são importantes. O CSA+, é uma das certificações mais completas e atuais do ponto de vista de Cybersecurity. Por que não está aqui ainda? Por que não está aqui? Porque aqui ele está falando de empregabilidade, certificações importantes para te dar empregabilidade. Aí o cara fala assim, não, mas meu chefe, por exemplo, falou que certificação e nada é a mesma coisa. Cara, desculpe se o seu chefe falou isso, é problema dele. Problema dele. Vai ver que para ele não é. Vai ver que para o time que ele gerencia não é importante. É um direito dele, é uma opinião dele. A gente respeita a opinião dele. Por quê? Porque ele gerencia um time e para ele não significa nada. Beleza? Fazer o quê? Tem outros empregos no mercado que valorizam. E quando se fala no montante, pessoal, estou falando uma reportagem aqui que já está dando predictions, né, de 2019 aqui nos Estados Unidos. Agora, claro, quando se leva para a realidade do Brasil, a coisa muda um pouco de figura. Mas no âmbito de cybersecurity, pessoal, você tem que se posicionar como um profissional, tá certo, que está adotando um currículo que a qualquer momento poderá sair para qualquer parte do mundo. A não ser que você tenha, né, a mentalidade de querer fazer um currículo regional. Que é outra coisa também que eu conversei há pouco tempo com um amigo. Falou assim, Yuri, qual é a melhor certificação? Eu falei assim, cara, depende da sua realidade. Você tem que avaliar. Se você está no estado, né, ele é de Recife, que não existem vagas, porque ele falou para mim, eu queria ir muito para a área de forensics e tudo mais, eu gosto muito e tal. Cara, existe uma coisa que é o que você gosta, tem maior tesão em fazer, tem outra coisa que é o que, o mercado vai absorver. Não adianta muito, né, você gostar de forensics e não ter emprego na tua região, a não ser que você tenha um plano de mudança para outro estado, né, sair do Nordeste e vai para o Sul, onde digamos tem mais vagas. Se esse é o seu plano, então execute em cima do plano. O pessoal tem a mania de querer criar uma pílula mágica para fazer as coisas. Me diz aí, Yuri, qual é a certificação melhor? Diz aí, pá! Cara, isso aí é a mesma coisa do que eu perguntar, Yuri, como é que emagrece? Qual é a pílula mágica que faz eu perder a gordura e ficar magro? Não existe, cara, é um conjunto de coisas, conjunto de circunstâncias, tá certo? Onde você tem que avaliar a sua realidade, onde você está localizado geograficamente, o seu mercado, tá certo? E partir para cima. Eu uso esses estudos aqui, por quê? Porque estatisticamente falando, a gente ainda está falando da maioria. Então a maioria está aqui, está aqui. Então esse site que ele cita aqui, o CyberSeek, tá certo? Por exemplo, é um site que tem o que ele chama aqui de heatmap de cybersecurity, mostrando as vagas que tem abertas em cada estado aqui nos Estados Unidos. Eu tentei achar alguma coisa parecida para o Brasil, não achei, mas esse aqui é interessante, tá certo? Por quê? Porque olha só onde é que está Security Plus na lista, uma certificação que o cara disse que não é valorizada no mercado. Como é que pode? O que você fala tem que refletir a realidade. Agora, se o cara fala assim, essa certificação não tem valor nenhuma aqui no meu estado, essa certificação não tem valor nenhuma aqui no meu time, no meu emprego, essa certificação não tem valor nenhuma aqui na minha região, ponto. Aí você está sendo totalmente realista, falando da sua experiência naquele local, naquele ambiente. Agora, abranger o mercado total, exagero.
Na boa, a gente conversou já online, se você está assistindo esse vídeo, você sabe que é com você que eu estou falando, a gente já conversou online, esclareceu os pontos, e eu agradeço até pela sua crítica disso aí, porque gerou esse vídeo, para esclarecer, tá? Então, antes de generalizar uma coisa e dizer assim, não vale nada, pense um pouco mais e seja mais verbose nas palavras, explique melhor o que é que não vale. É do ponto de vista do teu gerente, é do ponto de vista do mercado local, é do ponto de vista de quem. Tudo tem uma questão de perspectiva. Né? Você tem que deixar clara a sua perspectiva. Até mesmo porque o cara, quando anunciou aqui, né, que tinha passado na prova, o colega Felipe Alex, cara, ele foi com a maior das boas intenções, né, para compartilhar a alegria dele e tudo mais. Aí recebe uma lapada assim que não vale de nada. Acho que isso aí não agrega não. Entendeu? Não ajuda, o cara tava comemorando, tá entendendo? Não tava comemorando, aí você já vai baixar a bola do cara. Eu acho que do ponto de vista social isso aí já foi uma entrada com os dois pés, assim, não precisava, né? Mas já que vai entrar com os dois pés, então entra com os dois pés, mas dando todos os parâmetros, né? Por quê? Porque tem outras pessoas observando a thread, né? A conversação, e às vezes você desestimula alguém de fazer uma prova simplesmente porque você teve uma experiência ruim. Tá entendendo? Eu já tive várias experiências ruins do ponto de vista de emprego, de posicionamento dentro da empresa, de gerente, tá entendendo? Aí que acontece? Quando alguém me pede uma opinião de algo que eu tive uma experiência ruim, o que eu falo? Eu sou bem claro. Eu falo assim, cara, eu não tive uma experiência muito boa por causa disso, isso, isso. Mas isso foi a minha experiência que eu não tive, que não foi boa. Isso não quer dizer que a sua não vai ser boa. Tá entendendo? Por quê? Porque eu não influencio o cara diretamente a desistir de algo que pode ser bom para ele. Né? Tem muita gente que fala assim, pô Yuri, tu ficou 5 anos no suporte da Microsoft porque tu saiu, cara. Poxa, cara, eu saí porque eu tava cansado. Não era uma coisa que eu tava aguentando, era uma coisa que eu cansei, né, de ficar no suporte. Cansei, eu queria crescer em outras áreas, conhecer outras coisas e não ficar em suporte. Né? E tem gente que tá lá até hoje, tem gente que tá há 20 anos no suporte lá, que eu conheço. É bom pra ele? Ótimo, fique lá até se aposentar. Então, quando eu dou a minha perspectiva, eu dou a perspectiva dentro da minha realidade. Por quê? Porque eu não quero desestimular alguém que pode estar se espelhando naquele momento para alcançar algo. Tá? Então, tem também esse aspecto que a gente não pode chegar, tá certo, e jogar a pedra no ventilador e generalizar de uma forma desse jeito. Por quê? Porque todos nós acabamos que estamos formando opiniões e ajudando pessoas a crescer, né? Então, quando você entra com os dois pés e fala alguma coisa desse tipo, né, você pode ter atrapalhado aí, por mais que você na sua cabeça tenha tentado ajudar, né? Mas ter atrapalhado algum plano de crescimento, alguma coisa desse tipo, tá? Então, esse site aqui, ó, bem facilzinho, cyberseek.org, heatmap. Você vê essas questões todas aqui do que está acontecendo. E, voltando aqui, esse artigo novo, né, de 29 de hoje, de 2018, falando sobre as certificações importantes para 2019 do ponto de vista de empregabilidade no mercado de cybersecurity. Né? E vamos lá. Né? Ele fala claramente entry-level certifications such as Security Plus. Por quê? Porque é uma entry-level. Eu falo isso para todo mundo. Quem quer começar em security, quem quer começar a aprender segurança, cara, faça Security Plus que te dá foundation. Aí o cara fala assim, não quero fazer Security Plus não, cara, eu quero ir lá pro hack e tudo mais. Peraí, tu já trabalha com segurança? Não. Eu faço as coisas aqui e acolá, então tu não tem todo o conhecimento. Então é como se você quisesse construir uma casa, né, começando pelo telhado. Por quê? Porque tu acha mais legal o telhado, botar o telhado, fica mais bonitinho. Mas a tua fundação é nada. Então por isso que eu sempre digo, quer começar na área de segurança, comece com a certificação Entry Level, Foundation. Por que hoje em dia tem tanta gente que não sabe nem o que é TCP/IP, macho? Por que tem hoje em dia que você fala DLCP barra 32
20/28 e o cara fica pensando, o que é aquilo? 20/28, o que é aquilo? Por quê? Porque os caras não sabem nem calcular a máscara de subrate, rapaz. Os caras não sabem nem calcular a máscara de subrate. Por quê? Porque não tem mais o Network Essentials, não tem mais o TCP/IP Foundations. O cara já pula todas as fases para ir implementar. Aí não tem a fundação de nada. Pergunta ele o que é modelo OSI. Hã? Modelo o quê? É um problema. Por isso que é importante o entry level. É importante você ter o conhecimento. Saber o porquê das coisas. Tá entendendo? Isso vai te dar uma base melhor para quando você for para o seu ethical hacker ou esse tipo de coisa, você ter aqueles conhecimentos. Porque quantas e quantas pessoas já vi começar direto no ethical hacker, aí quando ele começa a ler lá, tem uma pancada de terminologias que o cara começa a ler e o cara não sabe nem para onde é que vai. Aí o que é que ele faz? Ele volta pro básico para ler aquelas terminologias e depois volta para cá. Ou seja, o cara fica assim, ó. Pega 2 livros, um livro de Ethical Hacker e outro livro de Foundation. Aí o cara fica estudando as 2 coisas. Por quê? Porque não tem Foundation. Tá entendendo? Então é importante isso. Então vamos deixar bem claro essa questão. A certificação é importante, a certificação profissional é importante, tá certo? Para a grande maioria dos entry levels de carreira, de melhorar, de entrada. Como eu falei no post, eu escrevo o livro de Security Plus desde a versão 301 no Brasil, desde 2014 eu acho, foi a primeira versão. São 4 anos. E a quantidade de e-mails que eu já recebi de pessoas que já certificaram usando meu livro e que mandaram e-mail agradecendo porque conseguiram um emprego novo ou porque conseguiram uma promoção, são inúmeros. Tanto é que o livro de Security Plus é o carro-chefe, é o que ele vende mais na editora Nova Terra. Tá entendendo? Então, claro que tem mercado. Agora, é lógico que se você quiser o supra-sumo da coisa, mais ser pago melhor financeiramente, avançar e trabalhar em um nicho específico, por exemplo, eu quero aplicar para uma vaga no Red Team, no time vermelho, time de invasão, ou eu quero aplicar para uma vaga no time de defesa, time azul, ou eu quero aplicar para uma vaga de Instant Response. Tá entendendo? São coisas muito específicas. Aí, claro, o Security Plus não vai ter tanta valia. Por quê? Porque é entry level. Por isso que existe a certificação de especialização, meu filho. Tá entendendo? Então você não pode querer comparar Security Plus com o Certified Ethical Hacker. Por quê? Porque a ideia é que seja uma escada. Como é que eu vou comparar o degrau 2 com o degrau 5? Eles têm importâncias diferentes na sua carreira. Então entenda isso, vamos parar de ficar comparando as coisas. Tá? Existe uma questão de degrau e direções, né? Imagine só que isso aqui depois é foundation, tá certo? De tudo, e a partir disso aqui, isso aqui é uma escada. Aí essa escada tem 3 caminhos, você vai para a direita, para a esquerda ou para o meio. Ou seja, depois de passou o Security Plus, você pode dobrar a direita, ir para a área mais gerencial da coisa, tá certo? Trabalhar por CISM ou por CSSP, ou então você vai para o meio, vai para a área de ethical hacking, certificar ethical hacking, esse tipo de coisa. Ou então você vai mais para a área de analista de cybersecurity, CISA+, tá certo? E outras demais certificações de pentest, esse tipo de coisa. Então, é até injusto querer ficar comparando essas certificações, porque elas estão em momentos diferentes da carreira. Então vamos pensar nisso, tá? E espero que tenha ficado claro para vocês essa questão. E ao colega Felipe Alex, que passou, mais uma vez, parabéns. No momento que eu estava gravando esse vídeo, tá? O Eudócio Ribeiro também mandou uma mensagem dizendo que acabou de passar na prova, parabéns também, ok? E ao colega que fez a crítica, é um direito seu de criticar e postar isso aí. Eu acho que só tem que pensar um pouco mais nesse tipo de coisa, racionalizar mais e não ser tão radical desse ponto de vista
porque nós somos uma comunidade. É muito mais importante que a gente se ajude dessa forma do que querer criar, digamos assim, uma competição para saber qual é a melhor certificação, esse tipo de coisa. Como eu falei, são coisas diferentes, momentos diferentes da vida, momentos diferentes da carreira, intuitos diferentes, tá bom? Então, era isso que eu queria falar. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.